Muito bem, meu amigo e minha amiga ouvinte, a respeito da dúvida dos internautas em relação ao que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, a levar a minha internação nos hospitais psiquiátricos, eu queria relacionar algo muito importante. A questão das drogas em si, elas têm efeitos colaterais, efeitos agressivos e pode provocar danos à saúde. Exatamente. E o que acontece é que a maconha, ela em excesso, com outras substâncias, como por exemplo o álcool, pode provocar efeitos colaterais no cérebro. E é isso que vem acontecendo naquela época, o que me levou à internação. Quando eu cito que eu não usava drogas antes da internação, porque realmente, antes da internação, não havia a possibilidade do uso dessas drogas. Eu andava com más companhias e o meu tio achou na necessidade de me internar, porque achou que seria o bem para mim. Na verdade, isso não foi o bem para mim. Quando eu saí da clínica, eu saí pior, porque eu fui deixar de tomar os remédios controlados e piorou o meu quadro clínico. E aí o que aconteceu? Eu tinha que me estabelecer em alguma coisa, ocupar o meu tempo com alguma coisa. E, por incrível que pareça, no hospital psiquiátrico, você não tem noção do que é um sofrimento. Atenção, você que assiste essa programação e que acha que atrás das grades da prisão você está sofrendo, eu digo que é pura mentira. Por mais que aí na delegacia esteja aglomerado de pessoas dentro da mesma cela, eu diria que vocês não estão sofrendo maus tratos físicos todos os dias, como é você tomar remédio controlado e ser obrigado. Se você não tomar, eles te amarram na camisa de força e te obrigam. E é esse tipo de tratamento agressivo que eles aplicam nas clínicas psiquiátricas, que vocês que não sabem o que é isso. Vocês estão dentro, às vezes, de um presídio e estão reclamando da vida. Vocês estão muito bem tratados aí dentro. Até porque vocês não sofrem os danos que uma pessoa que está internada num hospital psiquiátrico nesse momento está sofrendo. Vocês não fazem ideia do que é sofrimento. Eu, inclusive, queria até ressaltar, você que tem a tornozeleira eletrônica e está em liberdade condicional, não volte a praticar outros delitos. É ruim ficar numa cela onde tem cheio de presos. Você não tem nem como respirar um ar puro. É complicado para você respirar um ar cheio de pessoas abafando o local. Por exemplo, uma pessoa tem um cheiro de chulé, coitado, do teus nariz. Uma pessoa tem um cheiro de CC, de sovaco, coitado do teu nariz. Eu fico pensando, meu irmão,
presídio de homem, aqueles homens tudo suado, cada um com um mau cheiro esquisito, juntando todos os cheiros dentro de uma cela de uma delegacia. Haja desodorante, perfume para gastar, e haja na hora de cagar, assim, aquele cara que caga fedido, e você tem que sentir o cheiro do cocô do teu colega de cela. Também é complicado. Você está comendo, aí dá uma diarreia, o outro está vomitando do teu lado. Você está comendo. E aí você olha para aquela comida de lavagem, aquela comida, sabe, que tem a carne com um cheiro de podre. Eu imagino. Mas, mesmo assim, nem isso tudo é tão sofrimento que nem um hospital psiquiátrico, embora lá tem comida do bom e do melhor, porque pagam planos de saúde. Por exemplo, minha família, que tem condições, pagavam planos, que é a Unimed. Eu tenho Unimed, sou coberto pela Unimed. E, assim, eu fico muito triste em comentar isso para os internautas, mas a realidade é essa. Ah, mas por que aconteceu isso com você? Porque meu tio foi colocado em alto cargo dentro do governo do estado do Rio. E tudo isso não passou. Esse alto cargo que foi colocado ficou lá. E quando foi para ele ajudar o sobrinho, ele preferiu fazer o que ia acontecer, humilhar a minha imagem, para que quando me afastasse da igreja, se eu não me afastasse por conta própria, de qualquer maneira, eu ia ser mandado embora da instituição. Porque eu não queria ceder aos caprichos da igreja, que é, na verdade, fazer o que eles estavam mandando. Dar o tudo, porque eles falaram, agora eu vou pegar. O coração desse gordinho está nos empreendimentos dele, então eu vou pedir para ele dar o tudo dele. Eu vou pedir para ele ficar na miséria. E eles de olho nas casas de aluguel da minha mãe. Eu não ia aceitar o que eles pedissem isso em oferta, em sacrifício à igreja. Eles não estão sustentando a minha mãe. Aí eles usaram o Luciano Maceió, de Lima, Maceió, o Luciano para que ele era assessor, né, ele assessorava as coisas da minha mãe, ele trabalhava como assessor, então ele assessorava as coisas de aluguel, as casas, a vila de aluguel de casas que a minha mãe tem no estado do Rio de Janeiro, em Valença, na cidade de Valença. E eu me senti ali como um obreiro da Igreja Universal, um obreiro explorado, pessoal. E tanto é que tem um relato que eu encaminho diretamente para o Ministério Público Federal para analisar nos autos do processo sobre isso. Essa exploração que a Igreja Universal do Reino de Deus causou na minha pessoa. Algo que usaram meu tio como chefe de governo, de gabinete do governo do estado do Rio de Janeiro. Minha tia, que trabalhou como chefe do Corem, negócio dos médicos, que trabalha com os médicos, então ela tinha plena autoridade, que ela estava na diretoria do Corém. Então ela poderia chamar o corpo de bombeiro, e tinha alguém para assinar. Quem era esse alguém? O próprio irmão,
e trabalhava como chefe de gabinete do governo do Estado. Crime, exatamente. Cometeram crime contra a minha pessoa. Só que eu ainda perdoo, porque são meus tios. Foram forçados por essa manipuladora Igreja Universal do Reino de Deus, por esses pastores que trabalham também em prol da corrupção. E lá na Igreja Universal do bairro de Botafogo, aonde o próprio bispo Romualdo Pancerol, ele está no meio dessa situação. Por isso que eu abro um inquérito federal contra a Igreja Universal, não só por ser uma instituição religiosa manipuladora, e simplesmente por ter explorado a minha pessoa como obreiro da instituição da Igreja Universal. Isso é um absurdo, pessoal, o que fizeram comigo. Até porque, lá, é aquele demoniado, aquele processo de demônio, lá o desviado da fé, lá o louco que foi internado no hospital de doido, entendeu? É isso, pessoal, que eles fazem com a minha imagem na sociedade. Já disseram até, chegaram a dizer na televisão, na Record, metendo pau na minha pessoa, mas eu não arredo a minha cabeça, eu não curvo diante desses caprichos malditos, maliciosos, que esses pretextos idiotas que o bispo Edir Macedo e a sua cúpula maldita da Universal vem falando sobre mim. Ele sabe muito bem, né, seu Edir Macedo, o senhor sabe muito bem que eu saí da instituição por livre e espontânea vontade. Não foi pela pressão psicológica que vocês colocaram em cima da minha pessoa, mas até porque tem coisas que o próprio Edir Macedo, creio eu, não saber. Mas, como nada se passa desapercebido dos olhos dos líderes da igreja, há uma possibilidade muito grande deles ter ciência dos fatos, como há uma pouca porcentagem de possibilidade dele dizer que não sabia do que tinha acontecido comigo. Porque, como eu lhe disse na gravação agora, não há nada que passa desapercebido do olho do Edir Macedo. Os olhos dele têm da direção de toda a cúpula da Igreja Universal. Aliás, porque ele é o líder geral da igreja e nada passa desapercebido. Outro detalhe importante, fundamental nisso tudo, foi depois da segunda internação, que foi na Clínica da Gávea, no Rio de Janeiro. Ali eu já estava realmente drogado. Ali eu já estava viciado na maconha. Ali eu já estava virado no cão. Ali eu já estava falando coisa com coisa. Acho que eu não me lembro de terça parte do que eu falei. A única coisa que eu me lembro foi no dia que eu estava deitado em transe e estava dizendo à minha tia o que tinha acontecido comigo lá na cidade de Valença, do estado do Rio. Que eu gostava muito do Rio, do Wagner, e que ele me ensinou muita coisa que meu pai deveria ter ensinado sobre a respeito de mulheres. Dali por diante eu comecei então a me envolver com diversas mulheres. Hoje eu me sinto ao mesmo tempo de desprezado, eu me sinto exaltado. Pessoal, às vezes é melhor viver só do que mal acompanhado. Esse ditado que a minha mãe sempre vivia dizendo a mim é a pura certeza que você deve colocar dentro de você. Melhor viver só do que mal acompanhado. Então pare para você perceber que há algumas coisas relacionadas
nesse momento especial. Momento esse que nós temos que refletir na nossa vida e dividir passado, presente e o que a gente vai querer para o nosso futuro. Se a gente plantar coisas boas, sementes boas, iremos colher coisas boas na nossa vida. E se a gente plantar sementes ruins, nós iremos colher sementes ruins. Então a nossa vida se baseia naquilo que a gente planta. Se a gente planta coisa boa, nós colhemos coisa boa. Plantamos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins na nossa vida. Então, meus amigos e minhas amigas ouvintes, você que não sabe, para mais uma vez, eu fui obreiro da instituição por 4 anos, da Igreja Universal do Reino de Deus. E desses 4 anos, foi um tempo suficiente para me descobrir que ali não havia Deus naquele lugar. Só havia falsidade. Mas obreiro perguntavam a mim, me chamavam de pastor, porque eu era IBURD, cheguei a me tornar IBURD em 2007. Era a época do Pan-Americano. Eu tinha sido expulso do Pan-Americano porque eu estava como radialista paquerando a mulher que apresentava o Sport TV 2. Ela entrou no camarim, existiam 3 atletas, uma era tricampeã brasileira, tricampeã. E eu estava com ela falando no camarote VIP, minha primeira advertência. Depois comecei a falar no rádio amador e conversar. Conversar coisas do quê? Da minha vida. Coisas pessoais. Mas eu estava num trabalho, pessoal. Embora ali eu estava como voluntário no Pan-Americano, mas o intuito era receber o certificado. Depois do término do Pan, eu trabalhei no Pan-Americano. Eu sou o radialista, tenho agora o diploma da minha função de trabalho. Porém, eu dispensei uma oportunidade grande, eu entendo, mas um desespero dentro de mim que me assolou. Eu estava ali querendo encontrar minha alma gêmea e querendo ali arrumar uma namorada, e eu consegui várias namoradas. E ali eu comecei, então, uma outra etapa na minha vida. Uma outra página começou, uma outra história começou ali. Ali começou um novo ritmo na minha vida. Aliás, eu vou fazer um livro explicando às pessoas o que a trajetória de vida minha, de um tempo da minha vida para cá. Vou contar também o que aconteceu quando criança, sobre a Heleninha, que foi minha primeira namorada, aquela amiga e companheira de profissão. Vou contar sobre o Bubu Daniel, vou contar sobre a Nelmen, sobre o Cirqueira. Vou contar também sobre a Nelmen e as suas aventuras, e sobre o ex-marido dela, o pai das crianças, e como ele faleceu, pessoal, como que ele morreu, como que foi a morte trágica do pai daqueles meninos. Que meus colegas hoje já devem estar casados, já devem estar, não sei como, mas sei lá, o tempo se passou ali naquela vila, na vila que não era vila, que se tornou um edifício, chamado Edifício Muirapiranga, que fica no bairro do Flamengo, Rio de Janeiro. Ali tem uma história, inclusive Ana Paula Arósio, outros artistas da Rede Globo, e muitas outras coisas que aconteceram ali, no bairro do Flamengo, na capital do Rio de Janeiro. Então, eu fico me dispensando a todos em contar para vocês as coisas, as podridões
as coisas sujas que tem por detrás dos bastidores dessa cúpula maldita da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, assim, você que está fora e tem curiosidade, não entre. Nunca para essa instituição. Não entre. Aliás, a decisão é sua. Mas eu estou lhe dando uma opinião, pelo que eu já sofri lá dentro. Não entre. Não se suje. Não se contamine. E você que é dentro da instituição, está sendo enganado, abra os seus olhos para a verdade. Você está cada vez ficando mais pobre, você nunca consegue juntar um dinheiro para comprar um carro, para sair do aluguel. Todo o tempo você está tirando tudo que vocês juntaram, a economia, todinha do ano inteiro. Para quando chegar no final do ano, você dá tudo na fogueira santa e nada acontecer com a tua vida, pessoal. E os pastores ficando cheios do dinheiro, se enricando cada vez mais, se enricando cada vez mais, e você ficando sem nada. Você ficando na dependência dos seus familiares. Por um exemplo, isso é um absurdo. Então eu venho mais uma vez aqui para denunciar as práticas erradas da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu jamais vou admitir com que eles falam que as portas ou as janelas do céu vão abrir na vida de vocês. Porque isso não existe. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso aí é uma parábola que eles usaram da Bíblia sobre uma outra história. E se vocês pararem para ler sobre a janela do céu, sobre as portas do céu, não tem nada a ver do que condiz de você tirar todo o seu salário do mês e dar de sacrifício na fogueira santa. Aliás, cegueira santa, porque você está sendo um cego espiritual. Você está sendo cego. Então, por isso que nós chamamos agora de cegueira santa. Né? Então, entenda os propósitos de Deus mesmo na sua vida. O que Deus quer de você. O maior sacrifício que ele fez foi dar o Filho dele, Jesus Cristo, que ele morreu na cruz para nos salvar. Que através que o nome dele, você pudesse amarrar, repreender o inimigo. Pisar-se em serpentes e escorpiões significa repreender o inimigo. Repreender o mal. Através do nome dele, de Jesus Cristo. Porque ele derramou o sangue dele em favor de mim, de você, de todos nós. E esse sim, foi o maior sacrifício. Foi o do nosso Senhor Jesus naquela cruz. Então, não existe. Contra fatos não tem argumentos. Não tem como contradizer algo que é bíblico. Biblicamente falando, é bíblico. Então, por que esse Edir Macedo vem dizendo que o sacrifício é o seu dinheiro? Sendo que o sacrifício foi Deus que fez, mandando o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, por mim e por vocês. Então, é só usar a questão de raciocínio, inteligência. Mas vocês são membros, obreiros e pastores da Universal. Estão com uma venda, cego espiritual, porque não lê a palavra de Deus. Vocês não param para ler. Vocês não estão lendo. Vocês estão lendo aquilo que o Edir Macedo mandou. Leia Salmos assim. Leia Provérbios isso. Não, está errado. Leia a palavra de Deus. Leia. Leia os versículos. Leia. Você vai entender o verdadeiro propósito de Deus na sua vida. Deus não está em templos feitos pelas mãos do homem. Mas Deus está aonde, pessoal? Sobre o alto céus, o Altíssimo. Se ele é o Altíssimo, então ele sabe de tudo, de todas as coisas. Vou usar a própria palavra do Edir Macedo.
contra ele mesmo. Então, senhor Edir Macedo, se ele está no Altíssimo, ele sabe de todas as coisas, ele é o Altíssimo, ele é Deus. Então ele sabe da tua vida e sabe que tu tem enganado as pessoas, porque o maior sacrifício foi ele, Deus, Jesus, para morrer por nós. Né, seu Edir Macedo? E você está com medo. Sabe por quê? Porque agora esses vídeos estão sendo divulgados para as pessoas e você que está aí agora está sabendo da verdade. Pare com essa enganação. Eu era cego e agora eu vejo, pois eu não sou mais a Universal. E aqui é Parrini que está falando. Única e exclusivamente para todos os amigos e amigas ouvintes, em dizer a você que tem coragem em falar, eu era cego e agora eu vejo, pois eu não sou mais a Universal. Cego no sentido espiritual. Cego, aquele cego que não conseguia enxergar a verdade que continha dentro da palavra de Deus. Mas Deus usou um profeta chamado profeta Natan, o bispo Natan Silva, que é aquele que levantou a verdade. Bispo Alfredo tem falado a todo tempo o Bispo Alfredo sobre essa situação. Bispo Natan, Bispo Alfredo tem falado sobre isso. E eu tenho mencionado para todos os internautas sobre essa cúpula maldita e manipuladora que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não consigo entender o porquê desses fatos bem notórios, bem esclarecidos a todos os internautas. Eu não consigo compreender. Francamente, eu fico assim, pô, se o povo sabe da verdade, o povo sabe que está sendo enganado dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, por que continuam frequentando a instituição? Aí vem aquele detalhe. Engana ou vive enganado, por que é? Então, assim, se eu tenho uma coisa que aquilo me incomoda, aquilo me chama a atenção, aquilo me atrai, para mim verificar que aquilo ali é errado, o porquê eu continuar dentro do mesmo erro? Tá certo que errar é humano, mas persistir no erro é burrice, pessoal. É burrice persistir nesse erro. Se vocês sabem que aquilo está errado, já foi explicado A mais B, que está errado aquilo ali, o porquê vocês fazerem isso? Há motivos para isso? É só usar a linha de raciocínio. Há motivos para isso? Será você, meu amigo e minha amiga, que está me ouvindo a essa programação, há motivos para continuar nessa enganação da Igreja Universal do Reino de Deus? Vocês têm que botar na cabeça de vocês, eu não sou mais a Universal. Repetindo, vocês têm que botar na cabeça de vocês, eu não sou mais a Universal. Que dia que a ficha vai cair? Que dia que vocês, membros e obreiros e pastores da instituição, vão acordar para a realidade que vocês estão levando a esses membros, principalmente os pastores e os obreiros, estão levando a mentira, porque a fogueira santa, que na verdade é a cegueira santa, é uma farsa, é uma mentira. Por que ficar enganando as pessoas? Por quê? Principalmente vocês que são pastores auxiliares da instituição, pastores líderes da instituição, por que enganar as pessoas? A minha raiva não é contra vocês. Por favor, pelo amor de Deus. Não tenho nada a ver contra vocês da Universal. Aliás, eu tenho o maior amor e carinho por vocês, porque vocês estão sendo enganados. Principalmente vocês pastores.
da instituição, obreiros da instituição. Às vezes até bispos. Você vê o bispo Natan, que é ex-bispo da Universal, que era bispo de lá. Então, assim, como o bispo Alfredo, ele conviveu dentro da residência do Edir Macedo, dentro da vida do Edir Macedo em questão, sabe de toda situação que acontece lá dentro. Aí ele vem dizendo que Alfredo é como Judas, que estava do lado de Cristo e traiu Cristo. Simplesmente porque ele vomitou a verdade. O bispo Alfredo, ele disse a verdade. Ele falou, ele disse que não queria ser chamado de bispo mais, porque ele estava com receio das pessoas, está com receio dele, de chamar de bispo. Aliás, o bispo Alfredo, o senhor sempre continua como bispo. Agora, repare, e não está errado não, então você foi intitulado a bispo, né? Então está errado também o senhor ter sido intitulado a bispo nas mãos do Edir Macedo, né? Ele disse que estava errado para o senhor ter saído da instituição, então está errado, então deve ter consagrado o senhor também a bispo, né? Quer dizer, realmente, pessoal, esse Edir Macedo, ele vai prestar contas com o Senhor Jesus na hora da sua morte. Eu me despeço a todos nessa programação dizendo, pois é, pessoal, quando que a Igreja Universal vai parar de existir? Quando que a Igreja Universal vai pagar pelos seus crimes? Crimes esses de lavagem de dinheiro, crimes esses de enganar as pessoas, utilizando pretextos bíblicos, personagens bíblicos, que isso é crime, mexer com o sentimento, com a fé das pessoas. E isso o Ministério Público Federal aqui no Brasil já está ciente dessa situação. Vamos colocar as coisas em prática. Vamos punir os culpados. Vamos processar a Igreja Universal do Reino de Deus pelas suas práticas ilícitas, erradas. Que Deus abençoe a todos os amigos e amigas internautas. Um forte abraço. Muito obrigado.